Ramon, muito obrigado por estar mais uma vez conosco. Obrigado também, Geraldinho. É uma honra estar aqui com você, levando essas informações tão importantes. Então, a princípio até parece um tema muito complexo, né? Muito com um termo técnico, que é a resistência à insulina. Sim. Então, vamos entender primeiro o que é a insulina, né? Porque às vezes a gente sabe que alguns diabéticos, né, precisam de usar uma insulina que é sintética, mas primeiro entender que a insulina é um hormônio, né, um sarcóide que o nosso próprio corpo produz. Sim. Então, é dessa insulina que eu me refiro. Então, vamos entender, Geraldinho, que a glicose é a conversão ali de alguns alimentos, né, e que vai virar glicose, e a glicose ela é uma substância de extrema importância para nos dar energia. Entendi. A glicose que nos faz dar ali a energia do movimento, as nossas ações. Então, nós precisamos dela, sem dúvida. Só que alguns alimentos se convertem rapidamente, facilmente em glicose. Sim. E o excesso dessa glicose acaba acumulando uma quantidade muito grande no nosso sangue. E o corpo tem a tarefa de conduzir essa glicose para a nossa célula, para o interior da célula, para que os nossos músculos utilizem essa energia para o movimento. Sim. Só que, como a maioria dos nossos alimentos se convertem muito facilmente em glicose, o nosso corpo tem essa tarefa de conduzir até a célula. De que forma? Existe para essa glicose adentrar a célula, ela precisa da insulina, como se a insulina fosse uma chave para que ela possa adentrar a nossa célula e ter a sua função metabólica. Sim. E a insulina, aí o nosso corpo, através do pâncreas, tem que produzir insulina para conduzir essa glicose ao destino dela, que é a célula. Sim. Só que nessa tarefa, que acaba sendo muita, né, repetidamente, porque nós estamos ingerindo muitos alimentos que transformam em glicose, o nosso corpo começa a fechar os receptores ali da insulina, da nossa insulina. Então, começa a resistência a esta insulina. E a resistência à insulina pode ser porta para diversas doenças. Quando a gente fala de resistência à insulina, logo pensamos na diabetes. Eu tinha pensado. Exatamente. A diabetes é a doença que a gente mais conhece que pode ser começada por causa de uma resistência à insulina. Mas não é só a diabetes. Hoje a gente sabe que a maior causa da hipertensão arterial comum é também por causa da resistência à insulina. Olha. Então, quer dizer, uma pessoa que está ali com a elevação da sua pressão arterial pode ser por causa da resistência à insulina. A gente sabe que problemas degenerativos do nosso corpo, como doenças dos nossos olhos, também podem ter início ali na resistência à insulina. As artrites, as artroses também pode ter início nisso, né, na resistência à insulina. Então, a gente tem que entender essa dinâmica para que a gente reverta ali a nossa alimentação, né, que está tão desregrada, né? A gente precisa se alimentar do que o nosso corpo precisa, né? O corpo nos lança fome porque ele está precisando de matéria-prima adequada para que ele se refaça, para que ele se reconstrua dia a dia. Sim. E muitas vezes a gente dá a esse organismo muitas massas, né? o que ele não precisa, né? O que ele vai causar uma resistência à insulina, por exemplo. Então a gente precisa tomar essa consciência. É claro que a gente pode comer as nossas guloseimas de vez em quando, nas nossas reuniões familiares, com amigos, né? Eu quero tomar um sorvetinho, eu quero tomar aí a sua bebida alcoólica, tudo bem, isso não tem problema. O problema é que isso tem feito parte da rotina de muitas pessoas. Com certeza. Diariamente, pessoas ingerindo excesso de açúcares, excesso de carboidratos simples, de carboidratos refinados, né, processados, embutidos, né? E o nosso corpo vai se intoxicando com esse excesso. E aí vai, invariavelmente, conduzir o organismo a uma doença, por essa razão. Então, assim, podemos de tudo, mas com prudência, com moderação, e aí a gente pode preservar a nossa saúde sem caminharmos tão aceleradamente para algumas doenças. Então, a resistência à insulina é porta para diversas doenças. Ela não é uma doença em si, mas é uma condição do organismo que pode ser causada pela ingestão excessiva de carboidratos.
A Fabrícia, hoje a Fabrícia também, ela mora em Divinópolis, trabalha em Nova Serrana, na Secretaria de Saúde. E eu conversei com ela hoje sobre o programa e sobre a matéria da naturopatia também. Sim. Agora estou lembrando de um tema. Pela manhã, em jejum, uma pergunta do telespectador, né? Pela manhã, em jejum, você tomar 500 ml de água com um limão espremido e comer uma maçã, isso interfere, isso é rico, isso é importante ou não? Ou depende de cada organismo também? Interfere, tem que ser individual. Vocês não pode ser porque todo mundo pode fazer essa mesma receita, usar essa mesma receita não, né? O que você acha? No caso do limão, né, é uma Vou boa... perguntar, posso usar o limão? Pergunta pra ele. O limão, tomar 500 ml de água em jejum com limão e comer maçã? Isso eu vou perguntar. A pergunta da telespectadora, Sim. né? Então, primeiro entender que o limão, para algumas pessoas, não haverá problema nenhum em utilizarmos o limão no nosso desjejum. Mas para algumas pessoas, a depender ali da acidez do seu trato gastrointestinal, talvez não seja o mais adequado para a quebra do jejum. Entendi. Mas, em geral, o limão é extremamente saudável. Não para todo mundo, por exemplo, de manhã, mas ao longo do dia, todo mundo deveria consumir limão. Agora, os 500 ml de água, existe um estudo que mostra que quando nós ingerimos 640 ml de água pela manhã, nós beneficiamos muito o nosso intestino, o trato digestório, vamos produzir uma limpeza, uma asepsia muito Isso é importante. jejum, então. No desjejum. Então, primeira coisa, 640 ml de água. Anota aí, ó. E uma dica adicional do naturopata é que essa água seja morna. Ligeiramente aquecida ao fogo mesmo, né? É mesmo? Aquecida ao fogo. Não, mas não é bom não. Então, mas promove uma limpeza interessante. Para a gente entender a importância disso, se você tiver uma panela com gordura Sim. e jogar nela uma água fria ou água gelada, você vai perceber que a gordura vai continuar do mesmo lugar. É mesmo. Mas se você pegar uma água quente e jogar numa panela, a gordura já começa a ser retirada da panela. Então a água morna faz essa limpeza. Nem do limão, então. Nem do limão. É verdade. E porque algumas pessoas vão se beneficiar do limão no desjejum, outras nem tanto. Mas a água morna em jejum, em 640 ml, pode ser uma estratégia maravilhosa para melhorar. Muitas pessoas, ao acabar de tomar essa quantidade de água, vão dar vontade de ir ao banheiro imediatamente. Sim. Ou seja, vai melhorar ali a motilidade intestinal, o trânsito intestinal, vai fazer uma limpeza, uma asepsia ali do trato digestório. Então, a água é muito importante, principalmente e outra, nós acordamos sempre com o nosso corpo desidratado. Vou fazer isso amanhã. Então, uma hidratação inicial ela é muito importante. Que legal. No caso da maçã, as frutas são muito importantes para a nossa saúde, mas as frutas doces, como a maçã, como a manga, como a pera, como a banana, como o mamão. Sim. As frutas doces, é importante que elas sejam sempre depois de alguma refeição que não dê um pico de glicemia pela manhã. Interessante. Então, quando a pessoa, por exemplo, se ela comer um abacate no desjejum, o abacate não vai dar um pico glicêmico, não vai subir a nossa glicose. Então, se a pessoa comer um abacate e depois comer uma fruta doce, aí é mais interessante. Entendi. Ou mesmo comer um ovo. Depois tomo ovo, Depois do ovo, comer uma fruta doce. Aí é mais interessante do que dar um pico de glicose logo pela manhã. Eu costumo dizer que a primeira e a última refeição não convém a gente dar picos de glicose no nosso sangue. E para isso, nem frutas doces, nem massas, nem farináceos e nem grãos, né, de modo geral. As proteínas animais é uma estratégia maravilhosa. Os vegetais folhosos, outra estratégia maravilhosa, ou mesmo ali o abacate, como citei, o coco, também é uma boa estratégia para não darmos o pico glicêmico. Então fica aí respondida a pergunta da telespectadora. Tem mais uma dica. Sim. Uma amiga minha, ela está usando, o Geraldinho, eu coloco em 500 ml de água 2 pitadinhas de sal, aquele sal rosa, como chama? Sal rosa do Himalaia. Do Himalaia. Sim. Isso é importante para o organismo, que ajuda na água. na água. Então. E toma durante o dia.
Ela falou assim, durante o dia eu tomo. Aproveitando o programa hoje para tirar as então, dúvidas. O claro. pessoal pergunta para mim, aí me falaram sobre a questão do Himalaia, ela é do Himalaia. Sim. 2 pitadinhas de sal do Himalaia em 500 ml de água, toma durante o dia todo. É isso. Então, vamos entender. As nossas águas, né? Elas, claro que elas são tratadas, tem as companhias de saneamento que têm esse cuidado, mas muitas vezes nós perdemos os minerais da água. Entendi. Então, a água in natura, né, a água de boa fonte, ela é rica em minerais. Sim. Tanto que a água mineral ela é sempre mais cara do que as outras águas. E as nossas águas tratadas, elas perdem muitos minerais. Sim. E com isso, ela perde a chamada condutibilidade, Entendi. que é a capacidade dela permear os nossos tecidos e hidratar de forma adequada. Entendi. Tanto que quando uma pessoa está adoecida, ela precisa, por exemplo, de fazer uma boa hidratação, o soro fisiológico, ele tem essa tarefa. E que tem o quê? Sempre uma pitadinha de sal. E o sal melhora, né? Ele vai melhorar a condutibilidade, os íons da água, vai permitir que a água seja, que ela hidrate melhor aquele organismo. Mas do Himalaia, tem que ser do Himalaia. Na verdade, tem que ser qualquer sal integral. Integral, sim. O sal rosa do Himalaia é um dos sais integrais. Sim. Mas tem o sal rosa do Himalaia, tem a flor de sal, tem o sal negro do Himalaia, Sim. tem o sal de ervas, tem o sal de Mossoró, que é um sal brasileiro que foi classificado em 2023 como o melhor sal do mundo, mais até do que o próprio do Himalaia. Encontra em farmácia, em naturais, essas casas naturais? Encontra, em qualquer casa boa de produtos naturais, você encontra esses sais integrais. Então você colocar ali uma pitadinha pequena desses sais, de um desses sais na água, você vai melhorar essa condutibilidade. Claro que se a pessoa for hipertensa, é melhor que ela procure o profissional da área de saúde para que faça a orientação correta, para que ela não desequilibre ali a sua pressão arterial. Sim. Mas é muito saudável sim, como bem colocou a telespectadora.